Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus, um lugar pleno de amor e da graça do Senhor Jesus. Ministério Pastor Sandro Diniz. Mais uma vez, meu Deus, em nome do Senhor Jesus, estamos aqui para recebermos a Tua palavra, Senhor. A palavra que alimenta a nossa vida, que sustenta de fato cada um de nós, a palavra da Tua graça. Fala ao nosso coração nessa manhã, ao coração de quem está me ouvindo também. Fala, Senhor, supre as nossas necessidades nessa manhã, as necessidades espirituais dessa pessoa que está me ouvindo agora. Dá consolo a esse coração que se encontra triste, angustiado, Senhor. Renova as forças daquele que se sente com pouca força, Senhor. Desanimado, triste. Em nome de Jesus, eu recebo, Deus, através dessa mensagem, do tema de hoje, suprindo as tuas necessidades. E que haja em você saúde, paz, alegria, cura. A cura física e na alma. Você liberto da dor física e da tristeza, da preocupação no seu coração, em nome de Jesus. E que todos digam amém e graças a Deus. Louve ao seu Deus com suas palmas e que assim seja, em nome de Jesus. Somos mais que vencedores. Diga, eu recebo essa palavra. Eu recebo, Deus, nessa manhã, te dando iluminação do tema de hoje. Compreensão, olhos iluminados para o assunto que você vai receber, que tem por título, anote, aprendendo a viver a palavra de Deus. É o assunto de hoje. Aprendendo a viver a palavra de Deus. Você tem que aprender a viver. Você tem que exercitar, você tem que praticar. E nós vamos falar aqui de vários fatores, dentre os muitos. Eu recebo você aprendendo a viver a palavra de Deus, como por exemplo, no teu semear. Eu recebo você aprendendo a viver a palavra de Deus, no momento que você planta, no momento que você semeia, uma vida sem avareza para com Deus. Ter a atitude de semear mediante a palavra da graça que vem em sua vida. A voz de Deus, o ensino de Deus. Não resistir. Quando Deus fala, meu filho, plante. E abundantemente você vai colher. Você vencer. Anular essa vozinha da carne. Mas se você der, mas se você fizer isso, vai faltar para a conta. Você não vai poder pagar isso, você vai passar fome, você vai passar necessidade. Eu anulo essa palavra, esse pensamento da minha carne. Amém. Anular a sua carne. Quando Deus fala para você dar, investir na obra, no reino de Deus. Nós precisamos aprender a viver a palavra de Deus nesse requisito do semear, e não ter um coração fechado. O semear é um princípio de Deus. O primeiro livro da Bíblia, Gênesis 8:22, fala disso. É princípio de Deus o semear. Lá diz que para você colher, você tem que aprender a dar. Você tem que aprender a semear. E o apóstolo da graça, Paulo, diz o mesmo. Quando ele escreve a sua segunda carta aos Coríntios 9:6, que para eu colher, eu tenho que plantar, eu tenho que semear. E esse semear, Paulo diz, olha, não pode ser por pena. Eu vou dar essa oferta na igreja, que eu estou com pena do pastor Sandro. Tem que ser por amor, por gratidão, porque você confia no Deus que você está servindo. Não pode ser por pena. Paulo diz, não pode ser por necessidade. Não pode ser por tristeza. Eu estou dando, mas eu não queria dar. Eu estou fazendo, mas eu não queria fazer. Então não faça. Porque aqui não é obrigado. É por amor. É por amor que você tem que fazer as coisas para Deus. Tem pessoas que querem colher sem semear.
Você tem que aprender a viver a palavra de Deus nesse ponto. Tem pessoas que querem colher aonde elas não estão semeando. Você está precisando aprender a ouvir a voz de Deus. Porque a voz de Deus, ela fala ao nosso espírito. Nesse ponto e nas outras áreas da nossa vida. Deus conversa com a gente. Diga, a voz de Deus fala. Isso me fez lembrar a atitude de uma abençoada, domingo. Não vou falar o nome da abençoada, mas ela sabe que eu estou falando com ela. A abençoada, nesse mês, ela já tinha dado o dízimo, já tinha dado a oferta especial, já tinha dado a oferta dela na igreja espontânea. E quando terminou a reunião, a abençoada chegou para mim, pastor, essa oferta aqui é para o senhor pagar alguma conta que estiver precisando aí pagar. E colocou na minha mão. Mas essa pessoa já tinha feito já a oferta. Já tinha dizimado, já tinha ajudado a igreja. Essa atitude foi movida por quem? Por Deus. Ou seja, enquanto essa pessoa estava recebendo a ministração da palavra, ela estava ouvindo a voz de quem? De Deus. Que falou, meu filho, eu sei que você deu o dízimo, eu sei que você deu a oferta, mas assim que terminar a reunião, faça um pouco mais. Chegue lá no meu servo e coloque na mão dele um pouco mais de oferta. E diga para ele, olha, paga aí a conta que está precisando. Nem sei se tem conta aí para pagar, pastor, paga aí. E foi muito importante aquela semeadura, que a abençoada me deu domingo. E eu recebo que você tem esse privilégio de fazer isso também. Eu recebo você também atento a essa voz. Eu recebo você tendo prosperidade também para fazer muito mais do que você está fazendo. Deus não quer tomar nada de ninguém aqui. Deus não quer tirar teu dinheiro. Aquilo que você está fazendo no reino de Deus, Ele vai te devolver multiplicado, Ele promete. Que Ele multiplica com abundância. Que Ele dá semente a quem semeia. Então tem pessoas que querem prosperar sem semear. E Paulo diz na segunda carta dele aos Coríntios 9:10, que Deus só dá prosperidade a quem semeia. Que Ele só dá semente, que é a prosperidade, quem dá semente, quem planta a semente. Olha como que é a matemática de Deus. Eu só dou semente àquele que semeia. Eu só dou prosperidade àquele que planta na minha obra. É a matemática do Senhor. E é o apóstolo Paulo que ensina isso. Porque tem pessoas que questionam, mas foi Paulo que falou? Vamos colocar aqui em questão, é Deus que está falando, através da boca de Paulo. É a Bíblia que nos ensina que o semear é um princípio do Altíssimo e que nós temos que ser obedientes a isso. Isso é aprender a viver a palavra de Deus, sem deixar a carne atrapalhar, sem deixar as outras carnes atrapalhar você, porque o que não falta é vozes lá fora para atrapalhar você. Vozes. Um diz uma coisa, um diz outra, e isso atrapalha a gente. Atrapalha da gente viver a fé. E Deus não quer que você seja atrapalhado por gente carnal. Ele quer que você viva o ensino dele, em nome do Senhor Jesus. Diga, eu recebo essa palavra. A sua carne, meu amado, não gosta de semear, mas o teu espírito tem que se acostumar a reinar em vida. É minha responsabilidade fazer você entender isso. É responsabilidade minha, como liderança da igreja Vida Cristã em Cristo Jesus, falar sobre a sementeira. É minha responsabilidade, com Bíblia. E você sabe que tudo isso que eu estou falando está no Evangelho, está na Bíblia, está na palavra de Deus. É isso que o pastor falou, eu já me recordei porque ele já fez essa leitura. É verdade, isso está escrito mesmo. A gente até agora não abriu a Bíblia, eu passei as evidências, mas você sabe, é isso mesmo. É verdade. Então é minha responsabilidade levar você a aprender a viver a palavra de Deus. A viver com sabedoria, com discernimento, em um nome de Jesus. E a sua carne não quer, mas eu recebo o seu espírito se acostumando a reinar em vida, porque é com o espírito que se reina em vida. Amém. Eu recebo você tendo um coração entregue a Deus, que confie em Deus, nesse requisito do semear. Deus não toma, Ele nunca tira, Ele multiplica o que você dá. Amém. Ele multiplica o que você dá. E você é testemunha disso, abençoado. Você é testemunha que esse Deus multiplica.
Algumas pessoas se queixam, isso é verdade. Mas vamos analisar as pessoas que se queixam. Tem pessoas que falam assim, até hoje eu não vi essas tais promessas, essas tais bênçãos de Deus na minha vida financeira. É só fazer com amor e continuar fazendo com amor. Agora, se você dá sem vontade de querer dar, então isso não agrada a quem? A Deus. Porque dar uma coisa sem a mínima vontade de querer dar é oferta de Caim. Que Deus não se agradou da oferta dele. E veja que a manifestação de Deus está na Bíblia acerca disso. Eu não gostei. Eu me agradei da oferta de Abel. Mas veja que coisa. Deus não poderia deixar esse assunto passar em branco? Mas ele fez questão. Em Gênesis isso está registrado e também na carta aos Hebreus. A oferta de Abel é uma oferta que fala até hoje, porque foi feita por amor. É um conhecimento que você tem e que você precisa viver. É essa que agrada a Deus. Quando você dá uma coisa sem vontade de dar aquilo, misericórdia. É melhor que você não tivesse feito. É como se você estivesse jogando dinheiro fora. Porque tem que ser uma coisa por amor, não é com satisfação que eu estou fazendo, meu Senhor, com muita alegria. E eu tenho certeza que não vai me faltar, pois o Senhor multiplica a todo aquele que dá. Você recebe essa palavra, meu amado? Um outro fator importante nesse tema de hoje, aprendendo a viver a palavra de Deus, você precisa aprender a declarar o conhecimento da graça na sua vida. Saber usar a palavra da graça de Deus no seu dia a dia, principalmente na dor, nas enfermidades. Não só nas tempestades, nas outras áreas da sua vida, mas principalmente aprender a declarar o conhecimento da graça de Deus no momento que o seu corpo está enfermo. Aprender a confessar a vida de Jesus. Onde que está o Espírito do Senhor Jesus hoje? Dentro de nós. O Espírito do Senhor Jesus, ele vive hoje dentro de você. É o lugar que ele está. Dentro de você. Então você tem que declarar que o Jesus que vive dentro de você cure alguma dor, alguma enfermidade no seu corpo. Eu recebo essa vida, a vida de Jesus que está dentro de mim, me curando. Amém, abençoado? Amém. Você tem que aprender no seu dia a dia a realizar essa declaração. Eu recebo a vida de Jesus, o Deus vivo que habita dentro de mim, curando esse corpo que está enfermo. Eu anulo essa dor, seja ela qual for, até um resfriado, uma tosse, uma dor de dente. Eu declaro a vida de Jesus, curando o meu corpo nesse momento. E recebo também, você tendo a sabedoria, isso é muito importante, se você está em algum tratamento médico, junto a esse tratamento, a fé. Isso é muito importante. E agora eu vou convidar você a abrir a Bíblia para mostrar o quanto isso é importante. Você confessar a vida de Jesus, eu recebo esse corpo que está enfermo, sendo curado agora pela vida do Deus vivo que está dentro de mim. E se você está realizando algum tratamento médico, juntamente com ele a fé. Você procurar cuidar do seu corpo. A medicina está aí, dada por Deus. Quando a gente ora, eu já ensinei isso e vou repetir mais uma vez. Quando a gente ora para Deus nos curar, Ele pode usar a mão do médico para ir lá e tirar aquela bactéria, aquela situação. E através da atitude daquele médico, você ficar em saúde perfeita. Entenda, Deus me curou através desse homem que Deus deu sabedoria. Como também esse Deus pode tirar isso de você, essa dor, essa situação. Então temos que estar vivendo tanto uma coisa como a outra. Olha o que diz a Bíblia, isso é muito importante, meu Deus. O segundo livro de Crônicas, capítulo 16, verso 12. Abra lá. E assim diz a palavra de Deus, no segundo livro de Crônicas, capítulo 16, verso 12. Vai vendo, hein? Aqui fala acerca de um rei que estava enfermo, e veja qual foi a atitude dele. No 39º ano do seu reinado,
caiu asa, doente dos pés. Vai vendo como Deus está falando contigo hoje. A sua doença era em extremo grave. Contudo, na sua enfermidade não recorreu ao Senhor, mas confiou nos médicos. O rei Asa fracassou. Por quê? Porque ele se agarrou à medicina e desprezou a quem? A Deus. Ao seu ensino, à sua orientação. Por isso que eu falei agora há pouco, se você está em um tratamento médico, junta isso com a fé que você deve ter em Deus. Abençoados, até uma pequena situação pode nos matar. Como essa aqui, ó. Quando a gente não é humilde para reconhecer Deus, que a gente precisa dele. O rei Asa poderia ter recorrido aos médicos? Sim, mas era para ele ter confiado também em quem? Em Deus. Quando o ser humano não reconhece Deus, até uma unha encravada e inflamada pode matá-lo. Que essa narrativa te leve a refletir muita coisa na tua vida. É muito importante a gente reconhecer Deus, abençoado. Bom, eu estou com essa enfermidade aqui, eu recebo a vida de Jesus curando o meu corpo que está doente. E se tem um tratamento médico, juntar a fé com isso. Veja que esse homem só recorreu aos médicos. Ele desprezou a ciência de Deus, não. E não faltou oportunidade, ele teve ensinamento de Deus, mas ele desprezou. Não, é os médicos que eu quero. É só o dipirona que resolve isso. É só a injeção que resolve. Sim, mas você não pode ter a mente que é só isso que pode fazer. Não, se não tiver isso, não tem jeito. Não, se não tiver isso, não tem cura. Não tem jeito. Nós temos que deixar de sermos incrédulos nesse requisito. Qual é o tema da mensagem de hoje? Aprendendo a viver a palavra de Deus. E eu estou ensinando você a viver a palavra de Deus. A você ter sabedoria no seu dia a dia para declarar a vida de Jesus e ter esse entendimento diante da medicina. Espera aí, eu não posso ser um fanático pela medicina. Eu tenho que juntar uma coisa com a outra. Amém? Isso está claro para você? Sim. Vejamos o que diz o livro de Atos. Falando ainda acerca desse assunto, 3,16. Livro de Atos, 3,16. Aqui fala, contextualizando, antes da gente ler, isso é muito importante. Aqui fala de um homem que tinha problemas físicos para andar. Então, o verso 16 do capítulo 3 de Atos diz assim: pela fé em um nome de Jesus, é que esse mesmo nome fortaleceu a este homem que agora vedes, e reconheceis, sim, a fé que vem por meio de Jesus, deu a este saúde o quê? Perfeita, na presença de todos vós. O capítulo, na sua totalidade, está falando de um homem que estava com problemas físicos. Ele não conseguia andar, ele estava com problema nas pernas. Então tem certos termos que a gente usa aqui na igreja, que a pessoa pode até dizer, eu gostei da igreja, mas ele inventa muita modinha, ele inventa muita coisa para você ficar repetindo. Eu não invento nada. Quando eu falo, irmão, declare a saúde perfeita, está na Bíblia. Então é muito importante a partir de hoje, mais do que nunca, eu me recebo em saúde perfeita. Amém. E aonde está escrito isso? Na Bíblia. Na palavra de Deus. Não é que eu estou inventando modinha, frases para agradar você. Olha, ele falou umas coisas bonitas lá, mas eu sei que é a invenção dele. Não, é coisa da Bíblia. É coisa de Deus. Para mudar a tua sorte, para mudar a tua saúde, em nome de Jesus. Senhor, eu tomei esse remédio aqui, mas eu recebo que é a última dose. Mas eu vou ter que tomar 30 comprimidos. Cada um que você tomar, eu declaro que vai ser o último em nome de Jesus. A cada um que você tomar, confesse, recebo que é o último em nome de Jesus. Até terminar a caixinha. Porque eu não me vejo, e eu não recebo ser escravo disso aqui e sair da farmácia como se estivesse saindo com um pacotinho de pão. Para nós que estamos servindo a um Deus tão poderoso,
né? É vergonhoso, parece que você está saindo com uma sacola, que parece que você está com um pacote de pão, parece que você foi numa padaria, e aquele pacotinho, mas não é pão, é remédio. Eu não recebo isso. Para nós que estamos servindo a um Deus vivo, todas as coisas é possível para Ele. A mudança. Então aqui estamos ensinando você a respeitar a medicina e a Deus principalmente. Acreditar, não. Tem um tratamento, mas espera aí, meu Deus, todo mês eu saio daquela farmácia, parece que eu estou saindo com uma sacola de supermercado, um pacote de pão, não sei, uma coisa estranha. E isso está me fazendo mal. Eu já não recebo mais isso, pastor. E nem eu. Porque temos a vida de Jesus. O Espírito do Senhor Jesus vive hoje dentro de nós. Então eu recebo esse reino me curando, me dando saúde perfeita. Então aqui a palavra diz que o homem que estava com dificuldade de andar, recebeu saúde perfeita dada por Jesus. Eu declaro você em saúde perfeita. Amém. Você que me ouve também aí através da internet, confesse. Diante dessa dor, diante dessa enfermidade, você em saúde perfeita. Em um nome de Jesus. Vamos agora à segunda carta de Paulo a Timóteo, para falar de um outro fator importante nesse assunto de hoje. Capítulo 2, verso 15. Aprendendo a viver a palavra de Deus, é o tema de hoje. E aqui tem algo também para você crescer e aprender. Nas coisas do Espírito. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, verso 15. Aqui nós vamos aprender um outro requisito, um outro fator muito importante, que você como membro do corpo de Cristo precisa ter. Ter esse amadurecimento na sua vida. E começa assim, a segunda carta de Paulo a Timóteo, 2,15. Procura apresentar-te a Deus. A quem? A Deus. Aprovado. Como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Essa parte que eu chamo a sua atenção. Um cristão que maneja bem a palavra de Deus. Nós estamos chamados por Deus, pelo Evangelho, a nos aperfeiçoar nisso. Se aperfeiçoe, abençoado, no saber. Nós temos que ser um povo que se aperfeiçoa no saber. O Evangelho aconselha aqui, busque aprender, busque o saber. Onde está escrito as coisas. Você precisa ter o conhecimento do saber, do Evangelho, das coisas de Deus na sua vida. Em nome de Jesus. Tem pessoas que não sabem de nenhum versículo. Olha para mim. Tem pessoas que não sabem de nenhum versículo. Que você olha assim e pergunta, não sabe de nenhum versículo. Onde está escrito as coisas, não sabe. E nem procura se aperfeiçoar. Pessoas que se você pergunta para ela, você sabe o significado de Jesus ter ido à cruz? A pessoa não sabe. Você sabe, irmão? Não, não sei. Você sabe o significado do que está escrito aqui em Romanos? Você sabe o significado que está escrito aqui em Hebreus? Na carta aos Coríntios? Também não sei. Você sabe o significado de eleição, de predestinação? Também não sei. Eu não sei. Tem pessoas que circulam em nosso meio, no meio da congregação, da reunião, sem o conhecimento, saber, isso não é bom. Deus quer que você aprenda a palavra dEle. Deus quer que você aprenda a palavra dEle. Deus não quer que você seja uma pessoa em nosso meio, que circule em nosso meio, sem o conhecimento do saber. Tem gente que circula em nosso meio que não sabe das coisas. Não tem o conhecimento do Evangelho, não entende nada a respeito da graça de Deus, dos mistérios da graça de Deus, que não busca aprender, que não senta para ouvir. Tem gente que não senta para ouvir. Pessoas que não dão valor ao que o pastor está pregando. Se você não dá valor ao que eu ensino, ao que vem de Deus, como que você vai colher milagres? Se Deus não se torna algo sério na sua vida, como que você vai ter resposta? Abençoados,
se você não busca o saber, você não vai ter milagres na sua vida, não. A sua sorte não vai mudar. Vai continuar do jeito que está. E eu vou provar com Bíblia para você. Se não há em você um interesse em buscar o saber, em conhecer os mistérios de Deus, Deus não vai mudar a tua sorte. Você não vai ter resposta das suas orações. Você tem que ser alguém em graça, apaixonado por Deus, para que Deus mude a sua sorte. E está na Bíblia. Abra em Jeremias, capítulo 29, verso 13. Jeremias 29, 13. Para que não fique só nas minhas palavras, vamos aqui com Bíblia. E assim diz Deus através do profeta Jeremias, capítulo 29, a partir do verso 13. Olha só, confirmando tudo que eu falei agora há pouco. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscar de todo o vosso quê? Coração. Será que você tem buscado, amado? Pergunto a você, não me responda, apenas pense. Será que você tem buscado a Deus de todo o vosso coração, Deus? De todo o seu coração? Talvez você tenha falado em suas orações, ou talvez os seus pensamentos tenham falado também. Eu não tenho visto Deus agir na minha vida, sabe? Não tenho visto. Deus não tem me respondido, viu, pastor? Deus não tem me respondido. Tem pessoas que querem que Deus acerte a sua vida, as coisas da sua vida, mas ainda ela não aprendeu a viver isso aqui. Ela ainda não aprendeu a viver para Deus. Deus ainda não se tornou algo sério na sua vida. Como que você quer que Deus mude algo se você não se volta para Ele, de fato e de verdade? O próximo verso diz exatamente isso, que através do seu interesse a Deus, a palavra desse Deus, que esse Deus muda a sua sorte. Olha só, uma vez mais, o verso 13, e vamos ler o 14. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscar de todo o vosso coração. Sereis achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. Até aqui é o suficiente. Diga graças a Deus. Graças a Deus. E farei mudar a vossa sorte. Mas primeiro você tem que viver o verso 13. Amém. Isso está claro para você, Deus? Sim. Então, quando o Senhor falou agora há pouco que Deus só realiza milagres se eu me voltar para Ele, o Senhor estava falando uma verdade. O fato de muitas pessoas não ter resposta como gostaria de ter, é porque ainda ela não se lançou, não há um relacionamento sério, um compromisso de verdade. Enquanto isso não acontecer, Deus não vai mudar a tua sorte. Entenda isso em um nome de Jesus. Para que as coisas aconteçam, você precisa se voltar para Ele. E farei mudar a vossa sorte. A sorte aqui é a sua própria vida. A sua vida, a resposta das suas orações, em um nome de Jesus. A palavra da fé que você recebe aqui, te faz bem, te faz feliz, te levanta, te anima. Eu percebo isso nos olhinhos de vocês. Vocês testemunham isso para mim quando termino uma reunião. Pastor, estou tão bem, estou leve, meu coração está mais alegre, estou animado. Eu vou confiar, eu vou acreditar. É como o Senhor ensinou. Eu vou fazer. É muito importante que você não deixe que isso mude depois. Amém. Deixando de fazer o que a palavra pede para você fazer. É muito importante que essa animação, essa confiança, você não deixe de ter ela depois que você passar por aquela porta. Esse testemunho, pastor, eu estou bem, estou feliz, estou alegre. Olha, pastor, vai dar certo. Vai dar certo e vai dar certo em nome de Jesus. É importante que quando você saia hoje e passe por essa porta, você não deixe de ter essa confiança. E esse Deus vai mudar a tua sorte. E da tua casa em nome de Jesus.
Outra coisa importante dentro desse assunto: as pessoas em sua casa precisam ver uma referência de fé em você. Glória a Deus. As pessoas em sua casa precisam ver uma referência de fé em você. Precisa. Eu comecei a minha caminhada da fé por causa da minha mãe. Foi vindo a minha mãe buscar as coisas de Deus que eu comecei a acompanhar ela. Ela me chamava e eu ia junto. E tinha vezes que eu não ia, não. Eu não vou mentir. Ela me chamava e eu ia. E tinha vezes que eu não ia, não. E o tempo foi passando. E eu fui aprendendo a ter gosto por aquilo. E eu comecei a congregar, a andar, a viver a fé com as minhas próprias pernas. Então é muito importante ter uma referência de fé dentro de casa. Para a minha vida isso foi muito importante. E eu louvo a Deus pela vida da minha mãe, que está me ouvindo nesse momento lá em Recife, Pernambuco. Graças a Deus por sua vida, mãe. Porque ela indo e me chamando para ir, despertou a fé em mim. A confiança que eu também deveria ter em Deus, assim como ela estava tendo. A princípio, eu não dei muita importância. Eu ia uma vez, outra vez eu não ia, e depois não ia, e depois ia. E ela falava: vamos, meu filho. Ah, hoje eu não vou. Aí depois ela chamava: vou, agora eu vou. E comecei a ir. Talvez é o teu caso hoje aqui, pastor. Eu estou aqui na graça porque eu vi os meus pais congregando, eu comecei aqui por causa deles. Então é muito importante ter uma referência de fé dentro de casa. Para mim isso foi importante. E hoje eu estou aqui pregando. E eu nunca abandonei a caminhada da fé. Eu estou nela até hoje. O que mudou na minha vida foram os pactos. Porque entendi que para agradar a Deus eu tenho que viver a graça, a última aliança. Porque a graça me ensinou a amar ao meu Jesus, aos benefícios que Ele fez na cruz, que antes eu não entendia o significado de muitas coisas. Então hoje eu aprendi a dar mais valor. Então é muito importante ter uma referência de fé dentro de casa. E você perceberá, você mãe, você pai, você filho, pelos seus pais. De repente é o filho que vem. Então é importante a mãe ver essa referência dentro de casa. Talvez não é o filho que vem, é a mãe, é o pai. Então é importante aquele filho ver uma referência de fé em você. Mas não uma referência de fé desanimada. Ah, eu orei e não aconteceu, então eu deixei de lado, não vou mais, eu estou muito desanimado. Não, uma referência de fé mesmo. Alguém que nas lutas confia. Alguém que nas lutas não perde a confissão, não perde a declaração. Que hoje é o melhor dia da sua vida, que tem anjo ministrando, vai dar certo, me receba em saúde perfeita. É você, eu recebo você sendo essa referência de fé, hoje, graça, na sua casa. Amém, recebo. Mas mesmo com esse problema, você vai para a igreja, eu vou, porque eu sou mais que vencedor, eu sou mais que vencedora. Vai chegar um momento que você vai colher a resposta das suas orações, porque Deus disse que você está buscando, e por você estar buscando, Ele vai mudar a tua sorte, e a sorte da tua casa. Mas como que você quer que a sorte da sua casa, da sua vida mude, se você não dá valor ao que o ungido de Deus prega para você? Se você não valoriza o ensino, se você não recebe, se Deus não se tornou ainda algo sério na sua vida, aí não acontece, Deus sabe. É por isso que você fica naquela: parece que Deus não me ouve, eu não tive resposta, eu fui na igreja, mas Deus não me atendeu. Não é que Deus virou as costas para você, não é que Deus não te ouve, é que você não cumpre, é que você não está vivendo a palavra dele em sua vida. É simples assim. Ele diz aqui, e eu vou repetir mais uma vez, Jeremias, capítulo 29, verso 13: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscar de todo o vosso coração. Serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. Amém. E você dando um pulinho para o verso 12,
Olha só. Então me invocareis e passareis a orar a mim e eu vos ouvirei. Glória a Deus. Está vendo, abençoado? Não existe barreira. Deus não fez uma barreira. Eu penso que Deus está magoado comigo, irado comigo. Isso aí não existe. Se aproxime e receberás em nome de Jesus. Amém? Seja uma referência na sua casa e você vai ver que os seus também vai passar a ter gosto pelas coisas de Deus. A princípio, a minha mãe chamava, eu ia, depois não ia mais, mas depois eu aprendi a ter gosto por aquilo. Eu me tornei um apaixonado por Deus. Glória a Deus. E nós temos que ter essa perseverança pelos nossos da nossa casa. Ah, Senhor, me recebo vivendo a palavra de hoje e recebo também os meus em casa, se tornando um apaixonado por Deus, como eu estou agora, em nome de Jesus. E vamos estar de pé para orar. Semana que vem, domingo que vem, a gente continua. Eu percebo e creio que você também, que esse assunto, esse tema merece uma segunda parte, uma terceira parte, por aí vai. Amém? Amém. Aprendendo a viver a palavra de Deus. A gente continua na próxima reunião. Fique de pé e vamos orar. Em nome de Jesus. Confesse nesse momento. Declare nesse momento. Eu tenho saúde da parte de Deus em minha vida. Prosperidade da parte de Deus em minha vida. Felicidade. Recebo que acontecimentos grandes vai acontecer em minha vida nesse novo mês, em nome de Jesus. Diga isso, declare isso, confesse. Tem saúde da parte de Deus para mim. Tem prosperidade da parte de Deus para mim. Tem provisão da parte de Deus para mim. E eu recebo hoje o melhor dia. E eu recebo que eu vou ter a melhor semana da minha vida. O melhor mês da minha vida. Que eu vou prosperar. Que eu vou tomar posse disso que eu preciso em nome de Jesus. Eu recebo em nome de Jesus. Isso que eu mais desejo acontecendo. Vindo à existência. Fale para Deus aquilo que você mais deseja, aquilo que você quer que venha à existência na sua casa, na sua vida, no seu casamento, na vida dos seus filhos, na sua saúde, no seu trabalho. Confesse, ore, Senhor, eu recebo a existência disso. E eu me ponho de acordo com a palavra que foi ensinada. Eu me ponho de acordo com o ensino de hoje. De ter um relacionamento sério contigo, Senhor. A tua palavra tem que se tornar algo sério na minha vida. É verdade, eu recebo. Eu preciso ser uma referência de fé em minha casa, para os meus filhos, para minha esposa, para o meu marido, para minha mãe, para o meu pai. Eu preciso viver essa confiança que a Bíblia ensina. Eu preciso viver. E Deus promete, abençoar, mudar a tua sorte. Você toma posse, vem a resposta em tua vida. Eu recebo, meu Deus, acontecendo. Em nome de Jesus. Eu creio na atuação dos teus anjos, Senhor. E eu recebo esse coração confiando, crendo na palavra que foi dita, ensinada nessa manhã e na atuação dos teus anjos. Fale para Deus aquilo que você quer em existência, em nome de Jesus. E confesse, me recebo tomando posse. Pelos olhos da fé, já vejo isso acontecendo. Já me vejo tomando posse disso. Pelos olhos da fé. Recebo que os anjos estão trabalhando ao meu favor, Senhor. Recebo a saúde perfeita do meu corpo. O Espírito do Senhor Jesus curando esse corpo enfermo, esse corpo com dor, em nome de Jesus. Eu me recebo curado,
me recebo prosperando, recebo livramento, Senhor, daqueles que me desejam o mal, daqueles que me perseguem, das afrontas que eu tenho sofrido, Senhor. Recebo os teus anjos adiante, ministrando ao meu favor, me guardando, me protegendo. Guarda o meu coração, Senhor, para que eu não tenha um falar precipitado, uma atitude precipitada que possa piorar ainda mais a situação ou me prejudicar de vez. Me ajuda, Senhor. Me recebo com olhos iluminados, me recebo com a mente de Cristo, com a sabedoria do Senhor em minha vida, para administrar as situações em minha vida. E esse Deus, Ele vai te dar. Receba que você vai testemunhar coisas maravilhosas, acontecimentos grandes em sua vida da parte de Deus, porque tudo aquilo que Deus promete, Ele cumpre. E eu recebo, Deus, acontecendo na vida do teu povo, as promessas que temos recebido aqui nesse lugar, e que não são minhas, são tuas, é a tua palavra, Senhor, acontecendo na vida do teu povo, as promessas se realizando, de harmonia, de transformação, de cura, de justiça, de amor, de perdão, de livramento, em nome do Senhor Jesus Cristo. Que assim seja. E por um ato de fé, Senhor, já recebemos e tomamos posse. Por um ato de fé, Senhor, já te damos graças por essa vitória. Por um ato de fé, já recebemos que o Senhor já nos deu, que é nossa essa vitória em nome de Jesus. Por um ato de fé, eu já creio que eu consegui, que eu já venci essa situação em nome do Senhor Jesus. E todos digam amém, graças a Deus. Louve ao Senhor com suas palmas e receba que os anjos estão ministrando essa palavra. Eu declaro você sendo uma pessoa muito feliz esse domingo. Não desista do seu Deus e nem da palavra e da graça do seu Deus. Ele é contigo por onde quer que andares. Tenham todos o melhor dia da sua vida, a melhor semana da sua vida e o melhor mês da sua vida. Tchau a todos e até a próxima. Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus, a resposta do amor de Deus para você. Ministério Pastor Sandro Diniz. Venha ouvir as palestras iluminadas com o pastor Sandro Diniz. O nosso endereço está situado na Avenida dos Autonomistas, 2247, ao lado da Ponte Metálica, no centro de Osasco. Anote os horários de nossas reuniões: às quartas-feiras às 19 horas e aos domingos às 9 horas da manhã. Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus, a resposta do amor de Deus para você. Ministério Pastor Sandro Diniz. Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus, a igreja que estimula a sua fé sem desprezar a sua inteligência. Ministério Pastor Sandro Diniz.